Fala galera, aqui é o Gustavo Caetano, vamos para mais um exercício de lógica de programação. Hoje nós vamos trabalhar com ordenação de um número grande. Então, mais um exercício do HackerRank, então bora lá. Hoje o exercício chama Big Sorting. Vamos fazer aqui uma ordenação de um número grande. Ordenação é uma coisa que a gente usa muito dentro de programação, inclusive existem vários tipos e vários algoritmos diferentes de você ordenar uma lista de elementos, e isso também entra bastante, inclusive, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais em complexidade de algoritmos, que é aquele negócio. Não é só o seu algoritmo funcionar, não é só a sua solução funcionar. Você tem que pensar depois, daqui a um tempo, de performance, com um olhar de performance. Qual que é uma solução que eu chego no fim, eu resolvo o problema, mas eu resolvo o problema de uma forma melhor ainda. Isso envolve bastante, esse conceito aparece bastante em algoritmos de ordenação. Complexidade de algoritmos e coisas assim, que quem faz ciência da computação vê bastante. Muito bem, pausa o vídeo, vai lá no HackerRank, tenta fazer, depois você volta para assistir a resolução. Esse processo ele é muito importante para o seu aprendizado, beleza? Então bora lá. Aqui é o seguinte: considerando um array de strings, onde cada elemento é um número positivo, então a gente não vai precisar trabalhar com negativos, entre 1 e 10 elevado a 6 dígitos, ou seja, nós vamos trabalhar aqui com números realmente grandes. Então você precisa ordenar de forma crescente a bagaça. Então tem aqui um array não ordenado, né? Sei lá, 1, 200, 153. Tá vendo que todos os elementos desse array eles estão entre aspas, né? Porque eles são strings. Aí você fala assim, nossa mãe, como é que eu vou ordenar uma string? Primeiro, será que eu vou precisar converter esse negócio aqui para número? Eu vou precisar... Aí depois disso a gente ordena, porque aqui a gente já fez alguns outros exercícios de ordenação. Através do sort, né? A nossa funçãozinha maravilhosa para ordenar. E aí aparece aqui o retorno, né? 1, 3, 150, 200. Então a ordenação, no fim, esse exercício aqui, o objetivo é que você consiga... Deixa eu achar aqui a função onde que nós vamos fazer. Aqui eu tinha deixado resolvido, aí não tem graça, né, galera? Vamos deixar aqui, deixa eu zerar aqui a bagaça, para poder vocês não verem a cola. A ideia aqui não é só trabalhar com ordenação, e sim trabalhar com ordenação de números realmente grandes. Então nós vamos ver aqui uma forma diferente de fazer isso com strings. Beleza, aqui está o nosso cenário. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, olha, para ordenação eu já vi que existe a funçãozinha sort. Big sorting não, que é o nome da função, é sort só. Sort, aqui. Sorte, não quero mais nada. E aí a gente faz a ordenação. Então, vamos tentar começar com isso. Eu chamo aqui o meu unsorted, né, que é o meu parâmetro que eu recebo, o meu array. Então lá, unsorted.sort. Se eu fizer isso daqui, você fala assim, vai ordenar, show de bola. E aí no fim, você já pode colocar aqui direto, né, o return aqui. Então vamos colocar aqui direto o return. E aí eu faço essa ordenação, vamos executar aqui, olha só. Aqui a gente começa a ver algumas coisas interessantes. O primeiro fala assim, 150, 203, ué, o negócio mudou de lugar com o sort, porque era 1, 200, 150, esses dois aqui eles foram invertidos. Mas por que não ficou na ordem certinha? O sort, essa função sort, ela entende essa ordenação só de 1 até 9. Se for um número muito grande, então, por exemplo, se for 1, 10, 11, 20 e assim por diante, o que ele vai fazer? Deixa eu colocar aqui deixa eu desenhar aqui na tela para vocês entenderem melhor. Se eu fizer assim, ó, o meu array tem 1, aí tem 11, aí tem 20 e assim por diante. O que ele entende quando eu uso só o sort?
ele entende que o primeiro caractere é 1. Então, beleza, vou colocar isso aqui na primeira posição. Esse valor aqui, ele também começa em 1. Então, ele entende que é isso aí. Então, eu preciso colocar ele perto do 1. Ele não entende que isso aqui é 11. E aí, a gente não tem essa ordenação, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Ele pegou o 1 e colocou o 1 aqui na primeira posição. Aí o segundo elemento foi um elemento que começava com 1 também, ó, que é o 150. Aí depois foi o 200. Por quê? Porque o 200 ele começa com 2. E o 3 porque ele começa com 3. Então, na cabeça do sorte, ele falou assim, fiz certinho, meu. Só que aí no caso aqui, vocês estão vendo que não, né, galera? Falou assim, não, mano. Pô, o negócio aqui não é bem assim. Aí, onde entra, a gente também já fez isso outras vezes aqui, que é você colocar uma função aqui dentro. Então, ó, a hora que você abre, olha só, quando você chama o sort, ele fala assim, eu não lembro o que eu tenho que fazer. Olha a documentação aqui, ó. Eu abri e fechei parênteses, ele já mostrou para mim, ó, você quer ordenar um número? Então você vai fazer isso aqui, ó. Ele te dá a cola. É só você copiar isso aqui e colar aqui dentro. Olha lá que beleza. Deixa eu apagar aqui para ele não repetir. Pronto. É isso. Isso daqui vai fazer o quê? Dentro do algoritmo, e é aqui onde entram os tipos, né, de algoritmos e complexidade de algoritmos de ordenação, ele vai fazer comparações entre dois números. Então ele vai pegar esse e esse, aí falar assim, um é maior que o outro, aí se for ele inverte, se não, então ele vai fazer essas duplas de números até tudo ficar ordenado. Então, no fim, ele vai fazer esse cálculo aqui, A menos B, do primeiro número e o segundo número, uma paulada de vezes, né? A quantidade de vezes aqui, dependendo do número de elementos dentro do seu array. Só que desse jeito aqui, ele vai fazer direitinho. Então, ele não vai mais olhar o primeiro caractere, ele vai olhar o número inteiro. Então, se eu rodar desse jeito aqui agora, olha só que beleza. Agora ele já ficou na ordem, ó. 1, 3, 150 e 200. Por isso que a gente precisa colocar esse cálculo aqui dentro do nosso sort. E aí você pode estar se perguntando, falou assim, ué, mas esse sort aqui ele é espertinho demais, porque ele está rodando aqui em string e ele está resolvendo o meu problema, não precisei passar para número. Exatamente. Porque ele está pegando os dois números aqui e fazendo um menos o outro. A hora que você coloca no sort, ele meio que, vamos dizer assim, meio que converte diretamente para número, então a gente não vai precisar pensar em ordenação. Aí você pode perguntar o seguinte, resolveu, vamos ver. Aqui a gente ordenou esse, por isso que é legal a gente ter vários testes, né, para poder ver se esse cenário aqui ele funciona em diversos valores diferentes, né. Então aqui eu falo, nossa, meu PP pensou, eu vou fazer uma ordenação com uma linha só. Vamos mandar o código aqui para a gente ver o que vai acontecer. Testando! No caso aqui são 8 testes, né? Então é legal que são 8 cenários diferentes para ver se o nosso código ele vai funcionar. No caso aqui parece que não, né? Olha lá, passou em 2. Por que passou em 2? Porque, na verdade, falhou em 2, né? 2 de 9. Então a gente passou aqui em 8 testes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testes, né? Começa no 0. Só que olha só, a hora que... É porque o HackerRank aqui, ele usa cenários bizarros, né? Ele vai colocar aqui o número 1000, né? Vão ser 1000 números para você ordenar. E aí você tem aqui números gigantescos, ó, tá vendo? E aí a hora que ele vai ordenar esses números gigantescos, ele não dá conta. Ele fala assim... Aí ele perdeu. Aí esse é o desafio. Então, se você não precisa trabalhar com números muito grandes, essa solução aqui ela já funciona. Então, eu até vou deixar aqui comentado, porque fica no código lá depois. Tá bom. A gente já viu também, no outro exercício, trabalhar com o Big Int. Big Int para poder trabalhar com números grandes inteiros. Então, vamos tentar fazer com Big Int aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer um return aqui. Eu vou ordenar essa bagaça, só que eu vou ordenar agora meio que convertendo esses números para números grandes. Então, eu vou fazer aqui o sort, beleza, A e B, mesma coisa. Só que agora, nesse cálculo,
Ao invés de fazer aqui direto A menos B, eu faço o big int. Então vou pegar aqui, eu vou colocar big int, e esse big int vai ser o A. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que o A é um número inteiro grande. Se o A for maior, aí eu faço o big int de novo para poder colocar o B. Se o A for maior do que o B, então eu vou fazer um ifzinho aqui. Para poder conseguir fazer tudo isso aqui numa linha só, olha só, isso daqui tudo. Opa! Se isso daqui for verdade, então vamos fazer aqui o... dois pontos, na verdade, interrogação, né? Isso aqui é verdade? A é maior do que B? Se A for maior do que B, eu retorno 0. Se não, aí 2 pontos, eu retorno menos 1. Ou seja, se o A for maior do que o B, eu inverto. Se não, eu deixo do jeito que está. Então aqui, no fim das contas, é a mesma coisa de fazer A menos B, só que eu estou falando agora que eles são números grandes. Então vou salvar aqui, já salvei. Vou executar, olha só. O nosso código ele funcionou também. Então 1, 3, 150 e 200. Então beleza. Vamos ver se desse jeito aqui vai passar lá no HackerRank, levando em consideração aquela cacetada de números lá. Ó. Eu vou alterar o meu return aqui, vou submeter o código de novo. E vamos ver se vai passar. Em 2, né, que não tinha passado. Que eram números exatamente semi-infinitos. Que são aqueles números quase no infinito. É um pouquinho menos do que o infinito. Olha só. Passou em uns aqui, mas outros não passou. Fala, ai meu Deus do céu, isso aqui é muito enjoado. Trabalhar com testes é muito difícil. Olha só, olha que legal esse ponto. Tá vendo que os testes que falharam aqui foram testes diferentes. Porque foram os primeiros lá que tinha dado problema. E inclusive deu em mais aqui. E aí por quê? Aí entra uma coisa bem legal. A mensagem de erro que trouxe foi que o tempo foi excedido. E aí ele traz o seguinte. O seu código não vai executar no tempo limite aqui, então, porque existe um tempo finito, né? Ele não fica o resto da vida aqui esperando o seu código terminar. Por favor, otimize o seu código. O que isso aqui significa, galera? Apesar disso daqui funcionar, está demorando muito para fazer esse cálculo. Porque se eu coloco um número gigantesco aqui, ele vai fazer uma condição. Isso aqui é uma condição que nós colocamos aqui. Então, vai demorar muito. Então, ele fala assim, ó, tenta fazer um negócio menos complexo, porque está demorando muito. Isso daqui também é legal. Porque aí você tenta, não é só resolver o problema, é resolver o problema de uma maneira otimizada e inteligente. Nossa, mas aí você está complicando demais. Então tá bom, essa daqui é mais uma solução. Então tá vendo, a gente resolve o problema aqui, a gente resolve o problema aqui, só que demora muito. Então, vamos pensar numa terceira solução aqui para ver se vai dar certo dessa vez. Vou fazer a mesma coisa. Só que ao invés de colocar o return aqui direto, que poderia fazer isso, eu vou primeiro fazer o cálculo do unsorted.sort, depois eu faço o return lá embaixo. Então tá aqui, vou fazer aqui a mesma coisa, vou chamar aqui a nossa error function para executar alguma coisa aqui dentro. E aqui a gente faz o A e o B. Né? Nós sempre vamos fazer isso daqui, A e B, para poder fazer a comparação. Esse é um tipo de algoritmo de ordenação. Né? Olha só, eu vou fazer a pergunta. Se o A.length, o tamanho length, se o tamanho do A... E aí, por que eu posso usar esse tamanho do A? Porque isso aqui é uma string, certo? Então, eu vou ter... Nesse caso aqui, eu tenho uma string de 1 elemento e aqui eu tenho uma string de 3 elementos. Eu posso ter strings de n elementos. Então, eu vou pegar o tamanho desse elemento. Se o tamanho do elemento A for igualzinho ao tamanho do elemento B, então b.length aqui também, o que eu vou fazer? Eu vou retornar
return. E aí eu faço essa pergunta que eu fiz aqui em cima, exatamente igual. Se eu vou ou não inverter esses números. Então lá, se A for maior do que B, A é maior do que B? Se sim, 1. Se não, menos 1. Essa que é a ideia. Aqui desse 1, menos 1, é a questão de ou você deixa na mesma posição, do jeito que está, ou você inverte a posição. Essa que é a ideia aqui do que a gente está fazendo, né? Nesse algoritmo de ordenação. Beleza. Se não for verdade isso aqui, se não for do mesmo tamanho, então eu vou retornar return a.length, o tamanho do A, menos o tamanho do B, b.length. E ponto e vírgula, show de bola. Então aqui finaliza o meu sort. Então estou criando aqui, o sort é o seguinte, ele já é uma função voltada para você ordenar elementos. E aí dentro dessa função você inventa o que você quiser lá. Isso daqui é um padrão, é um algoritmo padrão que você pode usar em diversos cenários que ajuda bastante. Então aqui finalizo o meu sort, beleza. Ele vai calcular lá. E aí eu vou fazer um return aqui embaixo, return unsorted, que é o nosso array ordenado, né? Teoricamente. Vamos ver se funcionou isso aqui. Executei aqui e ele também fez a ordenação direitinho, 1, 3, 150 e 200. Dessa forma aqui, o que é legal? Eu estou conseguindo também fazer ordenação, só que eu não estou usando big int. Esse big int aqui, ele de certa forma ele vai ocupar um pouco mais de memória e por isso que demorou mais tempo lá na hora de fazer o cálculo. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer o teste para ver se isso aqui passa, né? Porque se não passar não adianta nada. Vamos ver aqui, ó. Apaguei, vou colocar aqui o algoritmo, submit code. E vamos rezar para que tudo dê certo. Para que o alinhamento dos planetas esteja certo e que nós passemos aqui nesses 8 testes complexos. Aê! Aê! Congratulations! Eu aprendi a amar esse quadrinho verde aqui escrito Congratulations, galera. Não sei se vocês também estão nessa mesma vibe. Passou com sucesso, olha que maravilha. Então vamos lá, voltar aqui de novo. Essa ideia aqui do que está acontecendo é somente porque a gente está usando esse ponto length aqui por conta disso aqui ser uma string. Se ele fosse um número, talvez a gente pudesse usar uma abordagem um pouquinho diferente. Agora, como todos os números vão vir em formato de string, eu posso calcular o tamanho dessa string. Dessa forma eu consigo fazer essa... E aí por que ficou menos complexo do que esse aqui? Porque nesse caso, eu estou fazendo essa pergunta para todos os casos. A é maior que B, então faz uma coisa, se não faz aquilo outro. Aí eu estou fazendo para todos, então isso aqui vai fazer muito cálculo. Aqui dentro, eu só vou fazer cálculo se um for igual ao outro, se o tamanho de um elemento for igual ao tamanho do outro. Se não, então, por exemplo, se o A ele é menor do que o B, então significa que o número ele também vai ser menor. Então eu já pulo essa parte aqui e eu vou para cá, que é só uma continha de menos. Então a complexidade acaba sendo menor, por isso que o HackerRank ele aceitou. Apesar dessa solução aqui também funcionar, também chegar no mesmo resultado, através inclusive de números grandes. Dessa forma, olha só, é legal quando a gente fala assim, ó, existem muitas formas diferentes de você ordenar, de você resolver um problema, é porque realmente existe. Aqui eu mostrei para vocês 3 formas diferentes, a gente podia ter até mais aqui, inclusive usando algoritmos diferentes de ordenação, mas que ordenam. No fim das contas, a gente tem o nosso array ordenado. Portanto, não é só... agora, depois de um tempo, né, que vocês vão aprendendo a resolver problemas, não é só resolver o problema, e sim resolver o problema de uma forma mais otimizada para diminuir a quantidade de complexidade, diminuir a quantidade de tempo que o seu algoritmo vai demorar
para executar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima!